LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Agrocanal LFZ Consultoria. Hoje com mais uma entrevista de um ícone do mercado brasileiro, do agronegócio, de insumos, de sementes, que está com 70 anos de idade, o meu amigo Vilmar Berto, ex-gerente regional da Agroceres, trabalhando no campo como Agroceres, hoje Sementes Estrela. É um cara que eu tenho uma admiração incrível. Para mim, é o melhor RTV, o melhor regional que passou nesse oeste do Paraná. Seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, Vilmar Berto, meu grande amigo. Obrigado, Esgoda. Boa noite. Tudo bem? Como está você? Graças a Deus, Vilmar, graças a Deus, tudo bem. Hoje estou em Cuiabá aqui, fazendo um treinamento com uma revenda, terminei agora há pouco, estou aqui agora para nós conversarmos um pouco sobre agronomia. Vilmar, tu é gaúcho, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, natural de Barão de Cotegipe. Sou gaúcho. Gaúcho de Barão de Cotegipe. Me conta uma coisa, Vilmar, como é que você resolveu escolher agronomia? O que acontece? A família, pai, mãe, tinha sítio? O que deu na cabeça de ser agrônomo, homem de Deus? Não, Esgoda, primeiro, vamos botar uma coisa. A minha formação é técnico agrícola. Ah, é verdade, você é técnico agrícola. Sou Para mim técnico não muda agrícola. nada, viu, Vilmar? Se você é Tá. técnico, se você é agrônomo, se você é leigo, o que muda para mim é se você faz a meta ou não faz a meta. É isso aí, Esgoda. Então, primeiramente, eu sou filho de agricultores, mas eu conheci um primo nos anos de 1972, aliás, 62, 63, que ele era agrônomo e vinha fazer extensão pela a Carpa do Rio Grande do Sul. E esse rapaz, de vez em quando, me levava junto, ele começou a mexer com topografia, e ele tinha um teodolito e me fazia, eu era regueiro, eu levava a régua para ele, para É aquele fazer a cara que dizia medição. assim, vai mais para frente, era para ir para a direita, assim é para a esquerda, porque não sabia nada. Isso aí eu ficava impressionado ver ele olhando naquela luneta, e me animou aquilo lá, e eu botei na minha cabeça que eu queria fazer agronomia. Então, Que idade você tinha, Vilmar? devia ter uns 12 anos, 10, 12 anos, e eu era a régua dele, ele levava as réguas, e de vez em quando ele me dava um trocadinho para mim, né? Para mim, Opa, aí era levar bom. as Aí réguas, era... né? Era bom, né? Ganhava um dinheirinho para comprar uma chuteira para jogar futebol, né? Então era muito interessante isso aí. E eu chamava ele de Bepão, um agrônomo assim, que infelizmente ele faleceu num acidente depois, mas muito tempo depois, né? Mas um cara que me incentivou muito para mim ir para o colégio agrícola. E você fez o colégio agrícola onde, Vilmar? Que cidade? Eu fiz o colégio agrícola na cidade de Erechim. Na época eu fiz o ginásio agrícola e o técnico agrícola. Fiquei 7 anos em colégio agrícola. E dentro do colégio agrícola eu comecei a estudar topografia no terceiro ano do ginásio. Então eu tive os dois, terceiro e quarto de ginasial, e mais 3 de técnico de topografia com um professor chamado Saulo Panocelli, que era uma sumidade em topografia. Certo. E me diga uma coisa, Vilmar. Não existe agriculino que não saiu à noite para roubar um porco. Você roubava porco para comer lá, não? Não, porco não nunca roubei, mas ovos, galinhas, as coisas aí, É que eu porco, matava as porco galinhas. faria muito griteiro, né? Era mais Muito fácil griteiro, roubar né? uma ovelha, né? E aí você se formou em técnico agrícola e foi trabalhar onde, Vilmar? Quando me formei técnico agrícola, antes de me formar um ano, eu já vim para Cascavel. E aí eu tive contato com o subgerente da Copavel, e ele falou: "Ó, Vilmar, quando você se formar ao final do ano, você vai vir trabalhar aqui com nós da Copavel." E em julho, eu já vim para cá, antes de me formar, e fiquei um mês trabalhando na cooperativa para me ver como era o trabalho na cooperativa, cooperativismo. E a gente, na época, Copavel, em 73, era assim, minúscula, né? Era uma cooperativa com poucos associados, tinha praticamente só a sede, não tinha filial nenhuma. E eu, quando me formei,
já dia 4 de janeiro já estava trabalhando na Copavel em Cascavel. E pegou uma área para fazer assistência para agricultor, uma carteira de cliente lá e tal. A cooperativa era mais cooperativa naquela época do que é uma revenda grande cooperativa hoje que vende insumos. Era mais um trabalho de assistência mesmo? Tinha algo social, Vilmar? Era praticamente assistência. E quando eu cheguei em Cascavel, o meu serviço na cooperativa era fazer enleiramento em nível. Então, praticamente, eu trabalhei um ano no mato. O meu primeiro veículo que eu ganhei na cooperativa era um Jeep. Era um Jeep, trabalhava de Jeep, então fazia assistência, fazia enleiramento em nível. E o depois que é enleiramento em nível? Deixa eu entender. Você ia lá, o cara derrubava o mato, você enleirava em nível para queimar? Isso, o agricultor derrubava o mato, metia fogo, e aí eu ia, fazia enleiramento, fazia a marcação, e ele fazia as curvas, o enleiramento das leiras em nível, tudo aqueles paus, raízes, tudo em nível. E na época o Banco do Brasil exigia isso aí para liberar o financiamento. Imagine o que devia sair de Cascavel, já que o nome da cidade é Cascavel, desses matos, o tanto de cobra que não saía. Sabe, Esgoda, a gente não enxergava muita cobra porque já tinham queimado, né? Já tinha Então, esturricado a cobra, né, cara? Ricardo, mas quando eu observava os tratores fazerem o enleiramento em nível, eu percebia que sempre no lado dos tratores tinha aqueles gaviões enormes, né? Que eles desciam e pegavam as cobras, né? E eu ficava curioso porque muitas vezes a cobra pegava no pé do gavião e não acontecia nada com ele. Eu fui estudar o gavião também, por que ele levava a picada da cobra no pé e não acontecia nada. Daí eu fiquei vendo que o gavião também tinha as pernas para baixo do joelho dele, era tipo umas escamas que não tinha circulação, tipo uma unha da gente, né? Entendi. Ei, Vilmar, me diga uma coisa, e depois dessa parte de enleiramento, você chegou a pegar uma carteira assim de agricultores que iam plantar soja, era trigo, o que que era nessa época a cultura mais forte? A cultura mais forte na época era soja e trigo, e vinha milho também junto, né? Soja começando. Começando soja, aí vinha trigo e vinha milho também, mas milho assim, até um plantio, o primeiro plantio o cara fazia com milho, né? Quanto o cara Mas colhia por alqueire, por hectare de milho naquelas épocas, Vilmar? Esgoda, era na faixa de o cara que colhia bem 250, 280 sacos por alqueire, isso dá uns 120 sacos por hectare, mais ou menos. Sim. E soja era na faixa, o cara que colhia bem era 35, 30, 35, 40 sacos por hectare, era uma boa produtividade na época. Certo. E aí você ficou quanto tempo na cooperativa, Vilmar? Eu fiquei em 74, 5 e 6, pedaço 73, 74, 75. E aí foi para onde depois disso? Depois disso, eu fiquei em 76, eu fiquei aqui cuidando o lançamento do Basagran com a BASF. Eu Trabalhou na BASF. coordenava pela BASF, eu não trabalhei na BASF, mas a revenda que fazia a distribuição para a BASF pagava para eles e eu recebia deles. Então, eu cuidava a aplicação do lançamento do Basagran. O que era um baita num produto, né? Produtaço, pela época, um produtaço. Certo. E aí você ficou um tempo aí, depois foi fazer o quê? Fui direto para Agroséries. Aí você fez história. Você entrou para a Agroséries para trabalhar onde, Vilmar? Eu entrei na Agroséries para fazer o oeste do Paraná. Eu fazia de Foz, Palotina, eu fazia até Pitanga, Ubiratã, Pitanga, Quedas de Iguaçu, fazia todo o oeste e mais um pedaço aí. Depois do Rio fazia Coagru, ia até Pitanga, Palmitar, Roncador, fazia toda aquela região aí. Vilmar, você juntando o tempo de Agroséries, que a Agroséries ainda não era do grupo Monsanto, e Agroséries dentro da Monsanto, são quantos anos de Agroséries? 36 anos. Você faz ideia
que você é um ícone da AgroSéries, cara, nesse oeste do Paraná? Você faz ideia disso, que o mercado te reconhece como isso? O mercado me reconhece ainda hoje como Vilmar da Grosseries. Ainda hoje eu recebo convites de casamento e vem Vilmar e entre parentes ainda a Grosseries. Depois estou com 50 anos de mercado, saí em 2012, né? Então ainda hoje o pessoal fala Vilmar da Grosseries ainda. Ô, Ilmar, de todo esse tempo da AgroSéries que você trabalhou de funcionário de campo, RTV na época, que chamava, consultor de campo, você foi gerente regional por bastante tempo. O que que mais te marcou nessa vida da AgroSéries que você jamais vai esquecer? O Esgodo, o que mais me marca é eu ver que eu trabalhei na AgroSéries e quando a gente tinha as produtividades de milho, era 110, 120 sacos por hectare, e sabendo que quando eu saí, a produtividade, já tínhamos gente colhendo aí 220, 240, 250 sacos por alqueire, por hectare. Então, essa evolução me traz muito assim muito orgulho. Coisa que eu falo, Esgoto, a gente fala a safrinha. O dia que eu cheguei na Grosseries, eu falei assim, gente, eu preciso de 15 mil sacos de milho para vender em dezembro para atender a safrinha do oeste do Paraná. Os caras ficaram assim, tu é louco? Milho em dezembro? É milho em dezembro. Na época tinha a Grosseries, tinha a Cargill, que são as primeiras que tinha a Conte Brasil, e a gente fala, foi tal empresa que descobriu a safrinha. Não, quem descobriu a safrinha não foi as empresas. Quem descobriu a safrinha foi o agricultor. O agricultor começou a plantar milho, começou a ter rentabilidade, dobrar, e começou a cobrar as empresas para ter cultivares, variedades, para atender essa demanda de plantio em janeiro, fevereiro. Ô, Vilmar, que ano que foi que começou a safrinha de milho, exatamente, com esses agricultores aí? Foi por volta de quando? Eu falo para vocês, foi nos anos de 80, 81, 82 que começou 80 que já começou a safrinha. Porra, eu E, estava e esse, tava entrando na faculdade e a safrinha já estava rolando aí. então, o agricultor que percebeu isso quando veio a cultura da soja, que ele tirava o soja e ele falava assim, pá, eu vou fazer o quê agora até plantar o trigo lá? E começou a se fazer a safrinha, um foi plantando, outro foi vendo, e isso aí tomou um vulto muito grande, começou a se vender mais milho na época de safrinha do que de verão. Certo. E, Vilmar, tanto eu quanto você, nós vivemos na AgroSéries, cara. É, eu posso dizer para você assim, anos dourados, né? Anos dourados com um híbrido que talvez, eu não sei qual foi o híbrido que mais te marcou na AgroSéries, se foi um 303 ou se foi o próprio 9010, que a gente passou vendendo esse milho na safrinha por 8, 10, 12 anos como sendo um verdadeiro campeão de produtividade imbatível. Qual foi o híbrido que mais te marcou na AgroSéries, Vilmar? Olha, no ciclo de verão, eu falo para você, o milho que mais me marcou para mim foi o 303. No Era um ciclo. milho com teto produtivo, um milho de ciclo precoce, um milho muito assim, qualidade de grão espetacular. Então, foi um milho no plantio de verão que mais me marcou. E na safrinha, realmente, o milho que mais me marcou para mim, na minha história, foi o AG 9010. Sendo que um ano aqui, num ano assim, eu cheguei a fazer 135 mil sacas de 20 quilos. Então, para mim, foi uma venda assim que praticamente eu tive 63, 64 de market share naquele ano, com um único híbrido. O que me lembra muito do 9010, né, que era um material que, se a gente analisar no milho, né, a gente tem três pilares, né, Vilmar, no milho, que quando a gente mexe em cada um deles, a gente afeta o outro, né? Então a gente fala de Exato. milho de sanidade, ciclo, né, e produtividade, que a gente precisava do material na safrinha nesse oeste do Paraná que escapasse da geada. Então ele tinha que ter ciclo rápido, né? É, a sanidade até não era no início tão forte, mas se ele fosse sadio, ciclo rápido e produtivo, ele era um material campeão. E o 9010 trouxe, né, essas três virtudes.
E algo assim que para mim foi um divisor de água neles foi o dia que a gente passou, o ano que a gente passou por uma seca desgraçada, e os caras falavam assim: agora 9010 se acabou, já era. E foi o material ainda que mais produziu debaixo de sol. Então, puta, foi um verdadeiro regaço, né? Vamos assim falar, né? Esgoda, eu lembro desse ano aí, ele praticamente estava num metro de altura, a inserção da espiga do chão praticamente uns 40, 50 centímetros, e ele formou a espiga, e uma espiga muito boa, e foi um milho, assim, que eu falo para você, que produziu muito bem. E uma outra coisa que eu levo, que eu falo do AG 9010, foi que todas as empresas faziam palestra e falavam: ó, esse milho que nós estamos lançando aqui, ele é quase igual ao do 9010. Então, quando o cara falava, fazia propaganda para o 9010. E uma outra coisa que eu vejo que as empresas, quando viram um 9010, todas elas, a linha de pesquisa, se voltaram a fazer melhoramento em precocidade para fazer o quê? Para ganhar em cima do 90-10. E aí ontem nós tivemos uma evolução muito grande para a safrinha. Hoje nós temos aí pessoas colhendo 170, 180, 200 sacos por hectare. Então, ele foi um milho que veio e onde fez todas as áreas, outras empresas de milho, a pesquisa, a superar ele. E aí ainda é onde nós estamos indo, que esses altos tetos produtivos na safrinha. Então, ele foi É. um milho que ele provocou as empresas. Você acha que o 9010 também foi um milho que provocou a introdução de fungicida na cultura do milho? Porque eu lembro que o 9010 começou a dar uma pipocada com sanidade quando alguém falou assim: mete uma de fungicida nele que ele vai arremeter. E foi o que aconteceu, e o milho ainda perdurou mais alguns anos com fungicida. Você acha que ele foi um precursor de fungicida no milho? Foi, mas já antes do 90-10, já tinha alguma coisa de fungicida antes do 90-10. Então, quando entrou o 90-10, foi o divisor de águas, começou a trabalhar muito e fazer os fungicidas. E uma outra coisa que eu sempre falo é o seguinte: o 90-10 era um material que a gente falava o seguinte: você tem que trabalhar altas populações para ele não ter problema de abrir a ponteira, espigamento. Então, a gente usava umas 70, 72 mil sementes por hectare, e ele formava aquela espiga, era uma espiga padrão, empalhava bem, fechava. E no momento que se começou a diminuir a população dele, foi aonde ele começou a ter problemas de grãos. Certo. Mas ele tinha uma qualidade de grão espetacular. Mário, eu queria voltar um pouco na história da safrinha versus trigo, né? Você falou inicialmente que tinha um espaço entre a soja e o trigo que o pessoal resolveu começar a plantar safrinha. Ok. Aí, quando a gente pega altitudes como Cascavel, um pouco mais elevadas em relação a Beira-Lago, que é 300 metros e tal, a gente nunca teve um trigo muito bom por questão de sanidade no trigo e tal, quando a gente tinha até um pouco mais de sanidade e produtividade no trigo, sempre nas regiões mais altas. Você acha que a safrinha de milho, ela foi basicamente, cresceu muito em função do trigo não dar dinheiro, não ser uma boa cultura de inverno? Ô, Esgoda, eu vejo o seguinte: o trigo é uma cultura interessante, bem conduzida, né? Mas Hoje, né? acontece. Mas vamos falar do É, trigo hoje, mas não, mas vamos falar do trigo de 20 anos atrás. nós tínhamos problemas de doença, estava se começando a surgir uns bons fungicidas no mercado. E o que, que aconteceu? É justamente isso aí. Quando começou a entrar a safrinha no oeste do Paraná, principalmente Cascavel, que nós estamos aí com 700, 800 metros, o que, que começou a acontecer? Começou a se antecipar o plantio do soja e buscar cultivares mais precoces. Então, o que, que acontecia? A gente sempre plantava soja início, final de setembro, início de outubro. Se iniciou o plantio de soja já para o dia 10, 15 de setembro, começou a se antecipar o plantio de soja aqui para poder fazer a cultura do milho safrinha aqui no Cascavel, na parte alta, cria Cascavel, Catanduvas aí, Corbélia, essa região aí. Então, aí começou a baixar o plantio de trigo.
Vilmar, hoje, né? A gente daqui a pouco vai falar um pouco do que você está fazendo hoje, trabalhando na Sementes Estrela, mas hoje a gente vê que as produtividades de trigo, elas são extremamente maiores do que eram as produtividades lá naquela época. Você acha que existe uma tendência da área de safrinha, principalmente nesse oeste do Paraná, ela diminuir um pouco e o pessoal voltar a plantar um pouco mais de trigo? Não acredito nisso, não, Esgoto. Eu acho que o aumento de trigo nessa safra que nós temos agora, 23 aqui, ela aumentou o plantio de trigo porque se fez um plantio de soja tardio no ano passado, que nós não tivemos umidade. Então, o extremo oeste do Paraná aqui, é, ficou muito tarde a saída da soja. Então, esse pessoal deixou de plantar milho safrinha e foi para o trigo esse ano. Agora, nós temos cultivares de trigo aí, que no último ano aí o pessoal colheu muito bem, né? A gente sabe disso aí, que nós temos cultivares hoje que já está aumentando as produtividades, a média do Paraná em trigo também está cada ano mais aumentando quilos por hectare. Isso realmente está vindo com boas rentabilidades. Hoje nós temos bons fungicidas e quem trata bem está colhendo muito bem. Esse ano tivemos um inverno bastante seco e tivemos um ataque até assim bastante elevado com brusone no trigo. Sei. Agora, assim, ó, só para o pessoal que está nos escutando entender um pouco, é que essa soja tardia que o Vilmar falou faz com que atrase muito o plantio do milho safrinha, entrando no risco da geada e de perder esse milho. Por isso, então, largou mão de plantar safrinha e veio a plantar um pouco mais de trigo no inverno. Mas, Vilmar, que ano foi que você saiu do Grupo Monsanto e você foi para Agroceres? Desculpa, para Nideira. Foi em 2012. 2012. Agora, a Nideira tinha híbridos de milho naquela época, né? Como que é você sair de uma marca Agroceres, uma marca campeã em termos de milho safrinha, em termos de milho, e de repente cair naquela época na Nideira que, queira ou não queira, é uma baita de uma empresa, mas não estava tão competitiva a nível de milho. Como é que o agricultor enxergou isso aí? O Vilmar ex-Agroceres para o Vilmar Nideira. Olha, Esgoda, foi um trabalho, assim como eu falo para você, de formiguinha, da gente pegar o agricultor, um agricultor que plantava lá 300, 400 hectares de milho safrinha, você ir lá e falar assim, ó, experimenta 10 hectares, 20 hectares com meu material. Então, a gente praticamente tinha uns produtos que eles não eram assim, não tinham um teto produtivo igual dos materiais que a gente trabalhava, mas não ficava muito longe também, sabe? Então, tinha boa sanidade, e a gente conseguia fazer um trabalho e vender alguma coisa desses materiais assim, os cara confiando na minha posição e na minha postura e na recomendação que eu fazia. Teve regiões, por exemplo, de Catanduvas, que a gente quase liderou aí a venda de milho de verão, um NS50, milho safrinha. A gente tinha um material, um NS90, um milho para silagem muito bom que competia com os materiais do mercado. Mas é difícil você trocar um material que o agricultor estava acostumado e você fazer trocar. Então, o que a gente percebia? Que quando o agricultor vai bem com o material, que ele está indo bem, mesmo sendo amigo da gente, você tem que posicionar muito bem para ele largar com que ele está ganhando. Você ficou quanto tempo na Nideira, Vilmar? Na Mineira eu fiquei até 2020. 2020 na Nideira. E você teve anos que você vendeu muito bem, né? Sim, eu vendia muito bem milho e teve os anos 2013, 14, 15, 16, 17, vendi muita soja, muita semente de soja. A Nideira tinha uns bons cultivares de soja, bastante produtivo, e a gente vendia muito bem. Graças a Deus, um trabalho que a gente fazia, o que eu sempre falo, Esgoda, a gente sempre estava presente junto com o agricultor. Se tivesse algum problema, você tem que ir lá e dar uma satisfação para o agricultor. Muitas vezes ele nem reclama de você, mas ele quer simplesmente a sua visita. E eu sempre falo até hoje, pô, meu filho trabalha comigo. O cliente ligou para você,
No máximo 24 horas você tem que estar na lavoura dele e ver o problema dele. Você tem que dar uma satisfação para ele. Você não pode se esconder. Você sabe o que eu estou rindo, Vilmar? É que eu tenho uma lâmina que eu abro o meu treinamento de vendas, que são, na verdade, né? Por que que a gente às vezes perde um cliente ou perde um pedido, né? E 65%, Vilmar, das vendas que a gente perde, dos pedidos que a gente perde, é pela indiferença, né, das pessoas que os atendem. Quando a gente é indiferente ao nosso cliente, que é isso que você falou, que você não atende essa solicitação dele, você acaba perdendo um cliente. Então as coisas se fecham da forma até instintiva, né? Daquilo que você fala e daquilo que eu falo no treinamento. Mas, Vilmar, assim, ó, você estava na Lidera, você vendeu 5909, né, uma variedade de soja campeã, campeoníssima no Campeão. Brasil, né? E aí você resolveu sair. Ah, vou sair da Lidera e tal. Você ficou um tempo parado, você achou que você ia, vou parar, não vou mais trabalhar, e daí depois acabou entrando nas Sementes Estrela. O que que você pensou quando você saiu da Lidera? Não, Esgoda, a minha saída da Nideira também não foi por isso aí. Aí a Nideira foi comprada pela Singenta. Certo, E na época eu era RC, representante comercial. E daí, quando voltou para Singenta, eu voltei a ser funcionário. certo, CLT. Aí eu era esse funcionário, eu já estava aposentado, eu estava olhando e pagando INSS novamente, pagando imposto de renda, tudo isso aí. Daí eu falei, ó, não é isso que eu quero para mim. Como eu já estava trabalhando como representante comercial, daí tive uma oferta da Semente Estrela, né? Para mim fazer uma visita. Eu falei falar hoje com o Leandro, que é o nosso diretor da Estrela, e ele me convidou para mim fazer o Oeste do Paraná e eu aceitei. Aí me desliguei da Singenta na época, trabalhar com a Semente Estrela, onde eu estou até hoje. Você já está aí há 3 anos de Sementes Estrela. Vou, Sementes vou, Estrela, vou para o quarto ano na Esgoda. 20, 21, 22, 20, quarto ano. é. A Sementes Estrela basicamente é só soja. Soja e trigo, Esgoda. Ah, você tem trigo também. E o que a gente fala, Esgoda, hoje a Semente Estrela é uma indústria de semente, porque ela não trabalha com grãos, não compra grãos, não vende, não tem silo para receber. Ela é uma indústria de sementes, ela só mexe com sementes, soja e trigo. Hoje ela trabalha com 63 cultivares de soja. Certo. 63 cultivares de soja. Ô, Vilmar, aí me dá um pouco assim de fazer uma pergunta capciosa para você. Com 63 variedades de soja, será que você é um vendedor de semente de soja ou é o agricultor que te compra porque você tem de tudo? Esgoda, hoje a concorrência é muito grande dessa linha de soja. Você tem que visitar o teu produtor, você tem que fazer um trabalho junto com os gestores das revendas, os assistentes técnicos, fazer um trabalho e você mostrar o produto. E o que que a gente tenta fazer hoje, Esgoda? Eu tento levar muitas pessoas lá para a unidade de Jacutinga do Sul, de Erechim, lá no Rio Grande do Sul da Estrela, e mostrar a tecnologia hoje, o avanço hoje, como é que nós estamos produzindo semente de soja e de trigo. Como nós somos uma indústria de semente, nós temos que se tornar uma das melhores empresas hoje em termos de qualidade de semente de soja. Nós temos que vender qualidade Certo. Ô, para se Vilmar, diferenciar dos demais. ok, a tua venda de semente de soja ela é focada na distribuição, como é a Sim, grande maioria dos negócios que ocorrem no Paraná, não venda direta e distribuição. Porém, você tem uma carteira de clientes, uma carteira de agricultores, certo? certo. Que você faz com que esses agricultores vão lá e comprem sua semente que vai retirar na revenda. Aí eu vou fazer uma pergunta. Quantos por cento, Vilmar, você acredita das vendas que você perde de semente? Variedade é a variedade, né?
uma mesma variedade que você tem, produzida por outra sementeira, você perde por preço, hoje, nessa carteira de clientes que você presta serviço, quantos por cento das suas vendas, Vilmar? A gente perde por preço, eu falo para você hoje, uns 40% perde por preço. Mas a gente consegue aquele agricultor que é mais tecnificado, que acredita na gente, em qualidade, que a gente muitas vezes vende sementes com um custo, muitas vezes 5, 8% o custo maior do que a concorrência, ele acreditando em qualidade. Eu falo, eu tenho vigor e hoje o nosso trabalho não é vender germinação, o nosso trabalho hoje é vender vigor de semente. Isso que o Entendi, agricultor quer. entendi. E esse tanto que você perde, você acredita que você perde por uma diferença muito grande de preço? A gente perde por diferença muito grande de preços, Goda. Hoje a gente perde isso aí. Mas a gente briga, busca qualidade e mostra a qualidade da gente. Que nós temos, então, E como que uma sementeira dessa que tem uma diferença muito grande de preço teu, chega a ser o quê? 5, 8, 10%? chega até de 5, 8, até 10% esgoda, chega até isso aí. E uma outra coisa, esgoda, que a gente tem que ter hoje dentro da carteira da gente é uma revenda aonde o consultor dele acredita na gente e vende qualidade para o agricultor dele. Então, no momento que você vende um ano essa qualidade, no outro ano o agricultor volta a comprar a tua semente e acredita nessa revenda. Então, hoje é você conquistar uma revenda e mostrar para os consultores dessa revenda que o teu produto é de primeira, que o É. teu produto tem qualidade. Você sabe, Vilmar, eu como agricultor, porque você sabe que eu estava plantando até um ano atrás, aí 2 anos atrás, eu estava plantando, né? E se tem um troço que me deixava doente, é pensar que eu ia plantar uma variedade de soja e ela não nascesse bem. Isso me tirava noites de sono. Então, eu nunca fui comprador de preço para variedade de soja ou para híbrido de milho. Eu sempre fui em busca realmente do vigor, da germinação que você está falando, porque você tem tudo colocado ali, né? O fertilizante, o valor da semente, o tratamento de semente, a dessecação. Se você somar tudo isso aí, eu botei na terra aí 70% do custo de uma lavoura de soja. E essa semente não nascer, isso tudo foi por água abaixo. Então, eu sempre levei muito isso em consideração, né? Mas, Vilmar, assim, é, uma diferença que você poderia falar, porque você gerenciou pessoas, né? 20 anos atrás, 30 anos atrás, você foi gerente da Grosseries, e você tinha aquele consultor de campo de 20 anos atrás, e você tem o consultor de campo hoje, que são esses meninos, essas meninas que estão vindo para o mercado hoje com 22, 23, 25 anos de idade. Você enxerga muita diferença entre o consultor de antigamente e o de hoje? Onde está o maior ponto aí, o que mais pega na tua ideia? O Esgoda, o consultor de campo, antigamente, ele estava sempre presente. Na época de plantio, claro que as plantadeiras, Esgoda, era totalmente diferente. As regulagens, era tudo praticamente no discos. Então, você tinha que estar junto com ele para regular o plantio. Hoje, com essas plantadeiras aí, que você é a vácuo, ou você tem um sensor na gabine do trator, que você não está caindo certinho lá atrás, acusa, tu para, vai ver. Então, muitas vezes, esse consultor hoje não está muito presente nessas horas aí. Antigamente, você vivia em cima, porque ele te ligava, principalmente na linha milho, na época que pegava uma semente, o bilonga, uma C3, uma C4, você tinha que dar uma assistência com disco, arrumar, que muitas vezes ele não conseguia fazer regulagem. A gente ia improvisava, botava até uns papelões embaixo, mas fazia acontecer. E hoje eu acho que com esse tipo de máquinas, o consultor, ele vai lá, vai ver o plantio, mas ele está presente também hoje, viu, Esgoda? A gente vê que hoje a gente tem um maior número de consultores no campo, e cada um tem a carteira dele, então eu vejo que esses consultores têm que atender esse agricultor
no contento dele. Porque se você não fizer, a concorrência hoje é muito grande, e ela vai em cima e te toma esse cliente teu, né, Esgodão? Você acha que o consultor de campo, hoje, de um modo geral, seja da revenda, ou seja do fornecedor, ele está com conhecimento técnico suficientemente forte para atender aquele agricultor que mais nos interessa, aquele que tem média de módulo rural acima da média do módulo rural da região que ele está trabalhando? Ou seja, aqueles 20% que faz 80% do resultado que nos interessa, ele está com conhecimento para atender esse cara? Esgoto, eu vejo que essas pessoas que tem hoje aí, principalmente que eu falo o seguinte, as empresas de defensivos hoje, elas preparam muito bem os consultores. Só não vai para frente aquele consultor que não quer aprender, porque eu vejo que hoje os consultores são bem preparados. É lançado um produto, as empresas levam você, treinam você para você fazer um bom atendimento. E eu falo para vocês, Gordo, eu acho que aquele 20% que faz o grande volume, hoje ele está bem assistido, porque eu vejo que hoje tem grandes produtores aí que muitas vezes tem até dois agrônomos trabalhando para ele, porque ele não tem mais tempo para ir em palestra, para ir para dia de campo. Eu acho que a consultora que tem que fazer isso e transmitir isso para ele. Então, temos consultores bem preparados e temos consultores que não, mas também pulam de galho em galho e nunca se efetivam muito tempo numa empresa. Você acha que as palestras e os dias de campo perderam efetividade nesses 20% que faz 80% do resultado? Pois, God, eu não falo que perdeu A efetividade. a efetividade dele, mas eu acho que hoje o agricultor, não é que ele não quer, hoje o cara que planta bastante, ele tem outros compromissos dentro da propriedade. Então, ele contrata um consultor para esse consultor levar para ele a solução, para ele não poder, ele muitas vezes não tem tempo em todos os dias de campo, em todas as palestras. Então, você vai ser o que vai repassar para ele o que está acontecendo no mercado. Claro que ele acompanha também, de canto de orelha, ele acompanha o mercado. Mas é muito diferente, né, Vilmar, quando você fala uma recomendação feita por Vilmar com 50 anos de mercado ou de um menino que é recém-formado, o poder de confiança que tem em você é muito maior do poder de confiança em cima de um recém-formado, né? E aí você acha que os órgãos oficiais, né, ditos Embrapa, Estação de Pesquisa de Cooperativa, ou seja, aí Fundação MS, Fundação MT, esses órgãos ainda têm um poder de posição forte sobre a recomendação de produtos para esses agricultores? Esgoda. Eu não, eu acho que, por exemplo, a Embrapa, esses aí hoje não tem, mas se você pegar as fundações tipo Fundação ABC, Fundação MS, MT, esses caras hoje ainda eles têm uma função muito grande de recomendação e as pesquisas que eles fazem são muito sérias hoje, essas empresas aí no mercado, Esgoda. Sei. Ô, Vilmar, você sabe que você para mim, além de ser o meu amigo, né, e eu considerar você, né, um ícone em relação ao agronegócio, você é um cara que sempre me chamou muita atenção pela energia. Eu lembro que uma vez tinha uma menina que veio trabalhar aí, vamos evitar de falar os nomes, né, porque você lembra bem, mas ela veio trabalhar pela Decalbe aí, cara, e você falou um dia para mim assim, era prima, né, porque a Grosseries e Decalbe eram primas, né, e aí você falou para mim assim, escuta, essa menina veio aqui e tá trabalhando muito. Eu vou acordar mais cedo para arrebentar ela no meio. Mas eu não vou deixar o troço pé aí, a peteca cair e tal. Pá, pá, pá. Você ainda tá com essa energia, Vilmar? Ah, Esgoda, eu tenho uma coisa que eu me orgulho muito, que eu gosto, é de ir a campo e visitar agricultor. Eu ainda hoje tenho o Felipe, meu filho, que trabalha comigo, nós ainda colocamos placas em beira da estrada, fizemos divulgação, a gente vai, coloca, depois vai, tira. E uma outra coisa que eu sempre falo é o seguinte,
você não pode chegar numa propriedade e botar uma placa sem a autorização do teu agricultor. Então, a gente vai, conversa com ele, muitas vezes não deixa, mas você dá uma conversadinha e você consegue colocar, né? Mas eu tenho ainda uma força muito grande de ir a campo. E eu gosto de conversar com o agricultor. Vilmar, outro dia eu fui no seu aniversário de 70 anos. Eu saí de Curitiba para ir no seu aniversário, que foi um prazer muito grande para mim, né? E a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: quando que o Vilmar vai parar de trabalhar com o agronegócio? Esgoda, o agronegócio, a agricultura me dá um prazer muito grande. Eu tenho vontade de estar no meio do agricultor, mas eu sempre falo, Esgoda, mesmo se amanhã eu estou preparando meu filho para mim diminuir, passar o bastão para ele, mesmo assim, mas se ele vai trabalhar, eu acho que eu vou junto para visitar o agricultor, porque eu tenho nesse oeste do Paraná tá vindo uma geração nova de agricultores, a sucessão está aí acontecendo, filhos, já netos dos agricultores que eu atendia em 73, 74, já tem neto deles atendendo. E eu não quero me distanciar deles, eu quero conhecer esses caras também. Eles me conheceram o trabalho que fazia com o pai dele, com o avô dele. Eu quero conhecer essa juventude que está vindo hoje. E assim como eu falo, eles estão já conduzindo as lavouras como uma empresa. A gente fica muito contente de ver bons sucessores na linha agrícola. Temos bons e temos maus também, né? Que acabaram com tudo. Mas graças a Deus eu vejo assim mais parte assim de bons jovens que estão vindo para o mercado e dando continuidade ao que o avô dele fazia, o pai dele fazia, que são amigos da gente. Me dá uma impressão assim, Vilmar, que esses jovens que vêm, eles estão valorizando um pouco mais o preço, virando comprador de preço, quando comparado aos pais ou aos avós, que valorizavam um pouco mais o trabalho, a assistência. Você sente isso também? Sinto, Esgoda. O que a gente vê é o seguinte, que tem muitas vezes agricultores que eles eram fiel a determinada revenda, ao determinado consultor técnico, e hoje eles mudam muito rápido isso aí, sabe? Muitas vezes uma revenda ajuda muito você, até ajudou, e ele esquece o que essa revenda fez para a família dele, ajudou a família dele muitas vezes, e vai para uma outra, ou vai para uma cooperativa. Então, isso existe bastante. Hoje a gente vê o seguinte: hoje ele pega, faz uma lista, faz cotação de preço, e claro que se tiver o mesmo produto com preços diferenciados, ele está indo buscar isso aí na outra revenda, com um consultor novo. Eu acho que a pergunta que eu vou fazer para você é até chover no molhado, né? Você trabalhou com químico e você trabalhou muito com semente, né? É, você largaria a semente hoje para trabalhar com químico? Esgoda, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalhei muito pouco com químico. Trabalhei com químico quando a Monsanto veio e me deu uma carteira para mim cuidar com o Roundup. Mas assim por demais, químico, adubo, essas coisas aí, eu praticamente nunca trabalhei. E eu falo para você o seguinte: se me oferecer para mim trabalhar com adubo, alguma empresa de químico, eu não teria hoje, não assumiria, Esgoda, porque eu teria que fazer um treinamento muito grande para mim entrar nesse mercado. E eu acho que eu não largaria semente por nada, por nada. Milho, trigo, soja é o meu forte. Meu forte seria milho. Então, eu muitas vezes, Esgoda, o cara vem falar de adubo comigo muitas vezes eu fico até meio quieto, sabe? Eu escuto para ver o que ele vai falar sobre adubo. Então, mas a minha especialização foi sempre semente. Mesmo quando eu fiquei na Copavel, esse primeiro ano, trabalhando na parte de enleiramento em nível, já no segundo e no terceiro ano que eu fiquei dentro da cooperativa, eu era o responsável pelo recebimento da semente de soja e trigo e pela classificação e pela entrega de semente. Então, sementes está no meu DNA. Boa. Assim, Vilmar, nós estamos chegando aí ao final do nosso bate-papo, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, né, que tem toda essa experiência de mercado.
principalmente com sementes, né, na área de vendas, na área comercial, na lida com o agricultor, no dia a dia, que você ainda quer estar trabalhando com 70 anos de idade, visitando o agricultor, que o sangue ainda corre na sua veia. Eu queria que você deixasse, né? Dizem que esse conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, Verdade. mas o que que você falaria para esse jovem agrônomo, técnico agrícola, que está começando a trabalhar na área comercial, que está vindo para o agronegócio, para fazer aquilo que a gente sempre fez, aquilo que você fez e faz até hoje? O que que você falaria para esse cara como principal atributo que ele poderia ter para ter sucesso na carreira comercial, na venda de insumos? Esgoda, primeiramente, eu gostaria de falar para esses jovens aí que eles aproveitem as oportunidades que as empresas que fazem treinamento, que dão consultoria, que eles se especializem em alguma. Por exemplo, vou me especializar em defensivo, vou me especializar em adubação, vou me especializar em semente. Então, que eles busquem junto às empresas fornecedoras, como a gente fala assim, multinacionais, que eles hoje dão oportunidade para fazer estágio, para ele buscar. E uma outra coisa que a gente vê é o seguinte: a efetividade desse elemento a campo, que ele muitas vezes, por causa de R$ 500, R$ 600, ele troca de emprego a cada 1 ano, 2 anos, lá numa empresa, e não se efetiva forte dentro de uma empresa, para ele, junto com ele, ter uma marca atrás dele de uma empresa que dá todo o suporte para ele. Então, esse eu vejo hoje é uma troca muito grande de emprego. Tá hoje está num lugar, amanhã está no outro, e você não se efetivar e não ter junto com você uma marca de uma grande empresa. Ou seja, ele não fez história. Não fez história junto com a empresa. É, eu acho, sabe, que isso que você falou do treinamento, né, é fundamental, né, Vilmar, aliado ao conhecimento, que acho que é o que faz o grande diferencial hoje para que esse agricultor queira te receber, queira te atender, né? Vilmar, eu tive, assim, a grata satisfação de ter você dentro do meu canal do YouTube e do canal hoje, LFZ Consultoria, o meu canal, Agrocanal LFZ Consultoria, que eu criei para a gente poder basicamente se divertir, escutar histórias, né, de pessoas de sucesso como você, né, que construíram uma história, uma marca. Você, meu amigo, você é uma lenda dentro do agronegócio, venda de insumos nesse Paraná, nessa Grosseries, hoje na Sementes Estrela. E eu queria te agradecer por a oportunidade e dizer para você, Vilmar, que eu aprendi muito com você. Quando a gente veio a trabalhar junto, né, eu tive experiências fantásticas com você, né, que pôde me repassar muitas coisas, principalmente no mundo das sementes. Então, agradeço de coração a toda a oportunidade que você me deu de eu ter mais conhecimento sobre o agronegócio, principalmente sobre o negócio de sementes, né? E eu queria que você deixasse o teu recado final, né, aos meus amigos que assistem o Agrocanal LFZ Consultoria. Ok, Esgodo, obrigado pela oportunidade. E que eu falo sempre o seguinte: esses meninos que vêm hoje fazendo agronomia, fazendo técnico agrícola, que temos muitos bons técnicos e bons agrônomos. Aquele cara que tem interesse, que tem vontade, tem espaço para ele trabalhar, mas ele tem que se preparar para enfrentar esse mercado, que esse mercado hoje está muito concorrido. Eu sempre falo assim, mas aquele que está preparado tem espaço para ele e ele tem futuro no agro. Valeu. Vilmar Berto, estive aqui com esse ícone do mercado brasileiro no dia de hoje, Vilmar Berto, o meu amigo, que hoje mora em Cascavel e vive e respira o agronegócio brasileiro. Muito obrigado, Vilmar. Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify. Por quê, moçada? Porque o agronegócio é o nosso negócio. Vem comigo, toda quinta-feira com Esgoda. Um grande abraço, moçada.